Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula de medição de nível, continuando os nossos estudos de pressão hidrostática. Vimos na aula passada este caso aqui, ó, um tanque aberto para a atmosfera através de um suspiro, tendo como medição de pressão um instrumento aqui no fundo. E esse instrumento está medindo pressão para termos um sinal de nível, né? Agora vamos analisar um outro caso. Este caso aqui, ó. Para maior facilidade de manutenção e acesso ao instrumento, muitas das vezes o instrumento é instalado abaixo do tanque. Imagine esse tanque ser um tanque suspenso acima do piso zero. Então, para você ter acesso ao instrumento sem a necessidade de escadas, andaimes e outro modo, você pode instalar instrumento lá no piso para ter um melhor acesso para o operador e para o instrumentista. Simplesmente você conecta um tubo onde o instrumento deveria ficar conectado na tomada de alta do instrumento. Então vamos ver como eu calculo as faixas de pressão para este caso. Vamos mais uma vez considerar o nível vazio. O nível vazio estará aqui a coluna líquida. Então, quando o tanque estiver vazio, qual que é a pressão que eu tenho aqui na tomada de alta? Eu vou ter somente a altura do meu tubo, do fluido que está dentro do meu tubo, que é o mesmo fluido que eu tenho dentro do tanque. Então, vai ser a altura, 1 metro de coluna d'água, vezes densidade 1,2. 1 metro de coluna líquida, né, gente? Então, eu vou ter, quando o tanque estiver vazio, não é mais 0 milímetros, eu vou ter 1.200 milímetros de coluna d'água, porque o tanque pode estar vazio, drenado, todo drenado, que eu ainda vou ter uma certa pressão aqui. E quando o tanque estiver cheio, 100%, vamos imaginar, eu vou ter que considerar as duas colunas líquidas, a coluna líquida do fluido de processo e a minha coluna líquida na minha tomada. Então, qual será? Tanque cheio, 2.000 milímetros mais 1.000 milímetros na minha tomada de impulso. Somando os dois, eu tenho 3.000 vezes a densidade, 3.600 milímetros de coluna d'água. Ou seja, tanque vazio, 4 mA, que equivale a, neste caso, 1.200 milímetros de coluna d'água. Tanque cheio, instrumento enviando 20 mA, com a pressão de 3.600 milímetros de coluna d'água. Essa estratégia chama-se supressão de zero, ok? Reparem, tanque aberto. E agora? Agora, este caso é um tanque pressurizado. Para que eu vou medir nível num tanque pressurizado? Então, existem casos em que o líquido precisa ser armazenado em tanques fechados, por eles serem muito voláteis, ou seja, se eles estiverem abertos para a atmosfera, eles vão evaporar, ou para evitar perdas por evaporação em temperaturas próximas de 100 graus. Imagine esse tanque aqui com uma água a 110 graus, 100 graus. Se ele estiver despressurizado com um suspiro, essa água vai se perder em forma de vapor. Então, nesse caso, o líquido tem que ser armazenado em um tanque fechado. E como eu vou medir o nível desse tanque? Eu preciso utilizar esse instrumento aqui, é o mesmo instrumento do processo anterior, só que a minha tomada de baixa pressão tem que ser conectada no topo do tanque para mim fazer a compensação desta pressão aqui, ó. Imagine se eu não tivesse essa tomada. Esse instrumento vai medir a altura da coluna líquida, só que essa pressão vai fazer uma força nessa coluna líquida para baixo. Então ela vai se somar à força da coluna líquida. Suponha que eu tenho daqui até aqui 5 metros. Então eu vou ter como pressão 5.000 milímetros de coluna d'água, mais alguns milímetros da pressão exercida por esse fluido pressurizando o tanque. Então, o instrumento que eu utilizo para esse fim é esse aqui, ó.
É um instrumento que contém tubos capilares com uma cápsula. É uma cápsula contendo um fluido de enchimento. Normalmente esse fluido de enchimento possui uma densidade diferente do fluido de processo, só se você tiver muita sorte. Aqui temos uma tabela com alguns fluidos de enchimento, ó. Silicone 0,94, esse aqui, ó, Silterme 0,90. Então temos que considerar nesse caso a densidade do fluido de enchimento e a densidade do fluido de processo. Como que vai ser? Facinho, preocupa não. Olha só os cálculos, que legal. Eu tenho um tanque com o instrumento instalado, tomada de alta, bonitinho no fundo, tomada de baixa, bonitinha no topo do tanque. Esse tanque tem 2 metros de altura de coluna líquida. Então, eu vou ter nesse tubo na tomada de baixa também 2 metros. Então, qual que é a pressão medida pelo instrumento? Será a pressão na tomada de alta menos a pressão na tomada de baixa. Então, eu vou ter que calcular as duas pressões e subtrair uma da outra. Então, qual é a pressão neste ponto com o tanque vazio? Imagina só o tanque vazio. A pressão nesse ponto na tomada de alta vai ser a altura, que nesse caso é 0, né, que não tem nenhuma coluna líquida, vezes a densidade. Qual que é a pressão na tomada de baixa? Imagine esse capilar cheio de fluido de enchimento. E a densidade do fluido de enchimento é 0,8. Então eu vou ter 2 metros de coluna líquida do fluido de enchimento. Então, a altura da coluna líquida, 2.000 vezes a densidade, 0,8. Fazendo a continha, aqui deu 0 e aqui deu 1.600. Então, 0 menos 1.600 menos 1.600 milímetros de coluna d'água. Ou seja, tanque vazio, a pressão será a pressão de menos 1.600. Por quê? Eu tenho mais pressão na tomada de baixa do que na tomada de alta. É por isso que ele está negativo. E quando esse tanque estiver cheio, até aqui nesse ponto, qual que é a pressão medida pelo instrumento? A mesma fórmula. Pressão na tomada de alta menos a pressão na tomada de baixa. Analisemos o tanque cheio. Qual que é a altura da coluna líquida de processo na tomada de alta? Eu vou ter 2 metros, 2.000 vezes 0,9, que é a densidade do meu fluido de processo, menos a pressão na tomada de baixa. Qual que é a pressão que o cara está sentindo aqui? Os 2 metros de coluna líquida, mas com a densidade do fluido de enchimento. Então, eu vou ter 2.000 vezes 0,8. 2.000 vezes 0,8. Então, quando o tanque estiver totalmente cheio, eu vou ter 1.800, que é o resultado dessa conta, menos 1.600, o resultado dessa conta. Eu vou ter, ó, faltou o 100 aqui, ó. Então, para tanque 100% cheio, eu vou ter 200 milímetros de coluna d'água. Então, eu vou precisar de configurar esse instrumento ou calibrar nesta faixa aqui, ó, menos 1.600 a 200, ou seja, 4 miliamperes para essa pressão aqui e 20 miliamperes para essa pressão. É dessa forma que medimos a pressão em tanques pressurizados. Complicado? Nem tanto, né? Mas existem uma outra solução, que são tanques, ou seja, transmissores de pressão diferencial eletrônico. Então, ou seja, nada mais é do que eu instalar um transmissor de pressão aqui e um transmissor de pressão aqui. Os dois emitem um sinal elétrico e esse sinal elétrico vai fazer um cálculo matemático dessas duas pressões e vai me informar um sinal proporcional ao nível.
Ou seja, em vez de capilares, nós utilizamos sensores eletrônicos. Qual que é a vantagem? Não sofre influências da temperatura que causa expansão na pressão dos capilares. Ou seja, esses capilares, ao tempo, tomando sol, vai sofrer um aumento da pressão interna. Ele não utiliza capilares. Se esse capilar, pessoal, ele quebrar, esse fluido vai vazar. E esse instrumento vai ter que ser enviado para o reparo lá no fabricante, para substituir todo o capilar ou reparar onde aconteceu o vazamento e pressurizar e encher esse fluido aqui sem ar. Então não pode vazar. E temos também a flexibilidade no posicionamento do transmissor. Esse vídeo aqui mostra claramente como funciona esse instrumento, ok? Aí vamos ver esse vídeo para poder inteirarmos melhor do assunto. Ok? Até mais, pessoal. Obrigado.